Nesta videoaula eu quero comentar o capítulo 15 do livro Leviatã do Thomas Hobbes, capítulo esse que se chama De Outras Leis de Natureza. Então, como vimos no capítulo anterior, o Thomas Hobbes ele define lei de natureza como algo ditado pela razão humana. E também no capítulo anterior ele já tratou do que ele chama de primeira e segunda lei de natureza. Neste capítulo, que é o 15º, ele irá expor e comentar algumas leis que ele também reputa como sendo leis de natureza e que, além de ter a ver com a razão humana, remete ao bom senso, à cordialidade entre os homens. No entanto, Hobbes também deixa claro que tais leis não se sustentam no âmbito do estado de natureza, porque, como sabemos, não há no estado de natureza nenhum poder acima de todos que possa fazer cumprir, que possa fazer com que todos obedeçam, todos sigam as chamadas leis de natureza. Então, nesse capítulo, ele começa comentando a chamada terceira lei de natureza, que, segundo ele, estabelece que os homens devem cumprir os pactos que celebrem. Então, como fica claro aí, né, é algo que remete ao bom senso, né, a partir do momento que formalizamos pactos, devemos cumprir. Né? Então, ele diz: sem esta lei, os pactos seriam vãos e não passariam de palavras vazias. No entanto, como no estado de natureza não há nenhum poder, né, que faça cumprir os pactos, muitas vezes os pactos, evidentemente, deixariam, né, de ser cumpridos, né, pois, apesar, né, da racionalidade, apesar do bom senso, né, envolvido nessa terceira lei de natureza, muitos deixariam simplesmente de cumprir os pactos por não serem obrigados a cumprir e a razão não ser suficiente para fazer com que os seres humanos cumpram tudo o que é pactuado. Então, Hobbes diz ainda: não pode tratar-se de promessas mútuas quando, de ambos os lados, não há garantia de cumprimento, como quando não há um poder civil estabelecido acima dos autores das promessas. Então, ele comenta aí justamente o que eu acabei de mencionar, sem um poder, né, que obrigue ao cumprimento dos pactos, os pactos terminam sendo, pelo menos na sua maioria, promessas, né, em vãs, né, promessas mútuas, né, sem garantia de que serão cumpridas. A quarta lei de natureza, segundo a quarta lei de natureza, o Hobbes afirma, né, descrevendo essa lei de natureza, que quem recebeu benefício de outro homem, por simples graça, se esforce para que o doador não venha a ter motivo razoável para arrepender-se de sua boa vontade. Né? Então, é uma lei que também remete, né, à razoabilidade, ao bom senso, né, à cordialidade, à reciprocidade, né, à boa educação. Né? Então, evidentemente, é de bom tom, né, que a gente sempre, né, agradeça, leve em consideração, né, os benefícios recebidos, né, de boa graça, de simples graça, de boa vontade. Existe até uma expressão, né, entre nós que evidentemente a maioria conhece, que é a de não cuspir, digamos assim, no prato em que comemos. Né? Então, não é de bom tom, não é educado, não é razoável, né, fazê-lo. Então, em um certo sentido, ou melhor, em um bom sentido, o Hobbes está remetendo a isso. Né? Quer dizer, é racional, é de bom tom, é educado, né? Você
como está dizendo aí, né, sempre agradecer, respeitar, né, valorizar, né, os benefícios que recebemos de bom grado de outras pessoas. Na quinta lei de natureza, o Hobbes afirma que cada um se esforce por acomodar-se com os outros, né? Então, é também algo racional, né? Quer dizer, nós buscarmos, né, a cooperação, buscarmos, como se diz, né, hoje em dia, sermos tolerantes, buscar a boa convivência, né? Então, é algo também perfeitamente racional. Então, o Hobbes diz: pois sendo de esperar que cada homem, não apenas por direito, mas também pela necessidade de sua natureza, se esforce o mais que possa por conseguir o que é necessário à sua conservação. Todo aquele que a tal se oponha por causa de coisas supérfluas é culpado da guerra que daí venha a resultar e, portanto, age contrariamente à lei fundamental de natureza que ordena procurar a paz. Então, como vimos anteriormente, né, a lei primeira é aquela que estabelece que devemos buscar a paz. Então, claro, no estado de natureza, todos devem, né, é, agir, né, para garantir a sua conservação. No entanto, como ele está dizendo aí nessa quinta lei de natureza, é razoável, é racional também se esforçar, né, para se acomodar, para se cooperar, né, para que haja cooperação entre os indivíduos, né, que os indivíduos não queiram mais do que é necessário à sua conservação. No entanto, como sabemos, né, se não há nenhuma obrigatoriedade, né, no âmbito do estado de natureza de cumprir, né, com essa lei de se esforçar, né, para a cooperação, para se adaptar aos demais, né, para conviver, né, bem em cooperação com os demais, por conta da própria natureza humana, que no caso do Thomas Hobbes é, no entendimento dele, uma natureza bastante negativa, né, digamos assim, dificilmente os indivíduos, né, é, perseguiriam, né, tal objetivo. Seria racional, mas no âmbito do estado de natureza, nada poderia garantir que os seres humanos, né, buscassem a cooperação, se acomodar aos demais, levar em consideração, né, os, digamos assim, interesses, direitos de outras pessoas. Nada disso estaria garantido no âmbito do estado de natureza. Na sequência, Hobbes remete à chamada Sexta Lei de Natureza, a qual afirma que, como garantia do tempo futuro, se perdoem as ofensas passadas àqueles que se arrependam e o desejem. Então, trata-se também de uma lei que remete à razão, na medida em que, para garantir a convivência futura, seja necessário e razoável se perdoar as ofensas cometidas por aqueles que já se arrependeram. Mais ou menos nessa linha também se encaminha a chamada sétima lei de natureza, que afirma que na vingança os homens não olhem a importância do mal passado, mas só a importância do bem futuro. Além disso, Hobbes afirma que justamente a aplicação dessa lei nos proíbe aplicar castigo com qualquer intenção que não seja a correção do ofensor ou o exemplo para outros. Então, são leis que remetem à boa convivência futura, né? E também à necessidade de só se aplicar castigos na medida, né, da justa correção do ofensor. Evidentemente, é algo bastante racional, mas difícil de ser cumprido, especialmente no âmbito do estado de natureza, tendo em vista que já sabemos que não há nenhuma força, nenhum ordenamento, nenhum poder, né, que obrigue, né, o estabelecimento dessas leis
tal qual o autor afirma que elas deveriam ser cumpridas. Na sequência, Hobbes trata da oitava lei de natureza, que diz que ninguém, por atos, palavras, atitude ou gesto, declare ódio ou desprezo pelo outro, né? Então, é um ditame também que remete ao bom senso, à racionalidade, no entanto, difícil de ser cumprido na medida em que você não tem nenhum poder, né, que faça com que as pessoas não xinguem, não ofenda, não exerçam ódio em relação a outras pessoas. Na sequência, Hobbes afirma que a questão de decidir quem é o melhor homem não tem lugar na condição de simples natureza, na qual todos os homens são iguais. A desigualdade atualmente existente foi produzida pelas leis civis. Então, um comentário bastante interessante na medida em que o autor volta a enfatizar que os indivíduos são iguais por natureza, né? Então, não se deve xingar, ofender, odiar, né? Na medida em que todos são iguais por natureza. E a questão da desigualdade, segundo o autor, é estabelecida, na verdade, pelas chamadas leis civis, né, que colocam diferenciações, digamos assim, né, entre as pessoas. A chamada nona lei de natureza estabelece que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza. Então, é um desdobramento, né, do que foi dito. Na verdade, o livro do Thomas Hobbes começa, né, com essa ideia de que todos são iguais por natureza, e nessa nona lei de natureza é necessário, né, que se reconheça justamente isso, né, que todos são iguais por natureza. Segundo Hobbes, a décima lei de natureza também remete à questão da igualdade, na medida em que afirma que, ao iniciarem-se as condições de paz, ninguém pretenda reservar para si qualquer direito que não aceite seja também reservado para qualquer um dos outros. Então, eu não posso exigir mais direitos do que qualquer um dos meus semelhantes. Na sequência, Hobbes afirma que, se neste caso, ao fazer a paz, alguém exigir para si aquilo que não aceita seja atribuído aos outros, estará agindo contrariamente à lei precedente, que ordena o reconhecimento da igualdade dos homens, e contrariamente também, portanto, a lei de natureza. Então, aqui fica claro que aquele que exigir mais direitos do que qualquer um, né, estará violando a primeira lei de natureza, que estabelece que devemos sempre buscar a paz. No entanto, aqui também fica claro que, na medida em que não temos no estado de natureza nenhum poder que faça com que os indivíduos de fato busquem a paz e não exijam mais direitos do que qualquer um outro, né? Na ausência de um poder, né, que enfatize e que leve, né, ao estabelecimento dessas leis, fica muito difícil, segundo o autor, né, que tais leis de fato sejam concretizadas. A 11ª lei de natureza estabelece que as coisas que não podem ser divididas sejam gozadas em comum, se assim puder ser, e se a quantidade da coisa o permitir, sem limite. Caso contrário, proporcionalmente ao número daqueles que a ela têm direito. Então, aqui na 10ª lei de natureza, Hobbes remete aos chamados bens comuns, né, que devem ser, segundo a lei estabelecida, a lei de natureza estabelecida, gozados, né, usufruídos, né, por todos, né, na medida, né, da condição de existência desses tais bens comuns, como a água, por exemplo, a terra, né? Segundo o autor,
deveriam ser usufruídas comumente, né, no âmbito do estado de natureza por todos os indivíduos. A 12ª lei de natureza estabelece que a todos aqueles que servem de mediadores para a paz sejam concedido salvo-conduto. Então, aqui o autor também remete a algo bastante racional e óbvio, né? Movido inclusive pelo bom senso, ao fato de que todos aqueles que estabelecem, que trabalham, melhor dizendo, como mediadores da paz, devem ter aí o salvo-conduto, né? Não podem ser agredidos, não podem ser violentados, né? Por quaisquer partes que estejam aí em litígio. E aí o autor acrescenta, né, já finalizando essa parte, né, das leis de natureza, que são várias e todas movidas, né, pela razão, pelo bom senso, e ao final do capítulo o autor pretende então estabelecer, né, uma espécie de síntese, né, de todas essas leis, quando ele afirma: são estas as leis de natureza que ditam a paz como meio de conservação das multidões humanas e as únicas que dizem respeito à doutrina da sociedade civil. E, em resumo, ele afirma que essas leis em seu conjunto, né, podem ser sintetizadas no seguinte ditame: faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Então, o Hobbes finaliza, né, esse capítulo com essa síntese, mas ainda mais uma vez afirmando, né, que essas leis são muito difíceis, né, de serem concretizadas no âmbito do estado de natureza, apesar de serem totalmente racionais, na medida em que não há nenhum poder estabelecido para fazer com que tais leis de fato sejam cumpridas ou sejam pelo menos perseguidas. Então, ao final do capítulo, ele afirma que as leis de natureza obrigam em fórum interno, quer dizer, impõe o desejo de que sejam cumpridas, mas em fórum externo, isto é, impondo um desejo de pô-las em prática, nem sempre obrigam. Né? Na verdade, no âmbito de natureza, apesar de se tratarem, né, de leis e leis racionais, né, como já foi dita e reiteradas vezes, não há nenhum poder externo, né, nenhum Estado, nenhum poder político que de fato obriguem as pessoas ou obrigavam as pessoas a cumprirem tais leis, né, mesmo sendo leis racionais. Enfim, vou encerrar por aqui esse capítulo. No próximo vídeo, aí sim eu vou falar sobre as causas propriamente ditas e os argumentos do Thomas Hobbes que levam, né, à defesa da Constituição do Estado. Embora, né, nesses primeiros capítulos que nós vimos, né, ele já vem aí preparando toda uma argumentação que irá justificar a criação do poder político. Então, muito obrigado por hora e até uma próxima oportunidade.